Como vota Sua Excelência o ministro Maurício Godinho Delgado? Senhor presidente, a greve, conforme sabemos, pela Constituição da República, é um direito coletivo fundamental. Então, o critério geral que temos de utilizar e, de maneira geral, utilizamos, é no sentido de assegurar a efetividade desse direito coletivo tornado fundamental a partir de 5/10/1988. A jurisprudência dessa Corte, exatamente por essa razão, já ampliou, já restringiu as situações de consideração de abusividade da greve. Na jurisprudência anterior, essas situações eram muito amplas e inibiam, na verdade, o exercício do direito de greve. Estamos aqui, entretanto, diante de uma situação bastante peculiar, porque se trata, incontroversamente, de uma greve durante a vigência de um instrumento normativo, o qual sucedeu outro instrumento normativo judicial. Então, já se trata da terceira greve sequencial. São vários anos de greve sequenciais, aliás, coincidem até com os meus 6 anos de judicatura neste tribunal, já tivemos praticamente várias greves da categoria. Então, neste contexto, esta greve tem essa peculiaridade. Ela ocorreu poucos meses após o julgamento que fizemos no final do ano passado. Isso, de fato, traz uma dificuldade adicional, porque, sem dúvida nenhuma, a ordem jurídica considera, regra geral, abusiva a greve que ocorre dentro do período mínimo de vigência do documento normativo anterior. Qual é a exceção que a ordem jurídica traz? É exatamente a exceção do descumprimento. E essa exceção ela é bastante firme, uma vez que a ordem jurídica, com muita sabedoria, ela considera tão grave o descumprimento que permite os dois caminhos de atuação dos trabalhadores. Aí, me parece que os dois caminhos estão abertos, embora possa até parecer uma contradição, mas não é uma contradição. É uma ênfase que a ordem jurídica dá ao direito fundamental de greve, ou seja, é o caminho da ação de cumprimento e o caminho também da greve. É evidente que não é o melhor caminho, talvez, a melhor via, acumular as duas medidas, mas a ordem jurídica não proíbe a acumulação. Por isso que, com grande sabedoria, essa Corte, em 2004, cancelou a OJ1. E a OJ1 está realmente, corretamente cancelada, porque, eventualmente, se houver, como aconteceu nesse caso, a escolha dos dois caminhos, isso não traduz uma irregularidade. Então, é preciso que fique bem claro, não há irregularidade nos dois caminhos. Eu não creio, individualmente, que é a melhor escolha, porque isso cria uma tensão adicional na situação social e profissional envolvida. Mas não há uma irregularidade. Por esse fato, não haveria irregularidade na greve, me parece. Por isso que essa Corte cancelou a OJ número 1. Entretanto, é preciso que o descumprimento seja claro, seja manifesto, objetivo, porque é uma exceção trazida pela lei. É uma exceção trazida pela lei. É preciso que seja um descumprimento acachapante. E essa foi a primeira preocupação que eu tive. A minha primeira impressão era no sentido do descumprimento acachapante, e é o que eu procurei na defesa da federação. Na peça de defesa da federação, os elementos
para o descumprimento, porque, como não era relator, não estava acompanhando o processo naturalmente. E, efetivamente, o que se percebe é que a alegação de descumprimento diz respeito à gestão do plano de saúde, à criação dessa entidade denominada Postal Saúde, deslocando-se a gestão do plano de saúde de dentro do RH, do setor de recursos humanos dos próprios Correios, para uma entidade específica, especializada, que é essa entidade Postal Saúde. Isso configura um descumprimento? Essa é a grande questão nessa greve. E é uma questão que, no contexto de um dissídio coletivo, em que nós temos que ter um conhecimento relativamente limitado, nós não podemos parar o processo e fazer uma perícia. Isso não existe, nós somos proibidos de fazer isso. A Constituição, com muita sabedoria, no artigo 114, parágrafo 2º, ao final, manda que o Judiciário decida a questão. E ali está até escrita uma determinação adicional. Com rapidez, resolva essa questão, dê uma solução para a questão. Então, dentro dessa cognição, desse conhecimento limitado, não há realmente a impressão de que essa mudança de gestão para uma entidade 100% controlada pelos Correios significa um descumprimento da cláusula. Se nós chegarmos a essa conclusão, nós vamos ter de concluir que os melhores planos de saúde deste país, de 190 milhões de habitantes, e eu vou citar um só porque é incontroverso que ele é espetacular, tanto que nós, juízes, até tentamos nos afiliar a ele, mas o Tribunal de Contas já disse que não podíamos, então nós temos que cumprir a decisão do Tribunal de Contas, que é a CACI do Banco do Brasil. O Banco do Brasil controla a CACI, 100% de controle, mas não é o setor de recursos humanos do Banco do Brasil que gera essa matéria, que é extremamente complexa, né? Porque envolve a questão de saúde, a questão das várias facetas dos tratamentos médicos, os planos, quais são as medidas, existem medidas caras a serem adotadas, nós todos somos partícipes desse tipo de drama, como indivíduos também, como juízes, julgamos diuturnamente essa matéria. Então, me parece que a criação de uma entidade 100% controlada pelos Correios não é uma afronta à cláusula 11. Ao contrário, pela experiência que nós temos de julgadores que conhecemos aí dezenas de planos, é uma fórmula de gestão que permite um aperfeiçoamento. Se isso vai acontecer ou não, só a história dirá. E é evidente que a categoria deve acompanhar isso com maior zelo, como fará com toda certeza. Isso não traduz terceirização, posso dizer, não tem uma única decisão minha nos meus quase 30 anos de magistratura que considere algo como isso terceirização. Você controlar 100% a entidade, e isso não é terceirização. O que consideramos terceirização é uma coisa absolutamente diversa, sem essa peculiaridade. O que nós podemos examinar nesse processo é exatamente só isso. Nós não temos como examinar outros aspectos dentro da celeridade e dos limites de um dissídio coletivo de natureza econômica de greve. E, nesse contexto, aliás, essa sessão, com a ressalva de entendimento até meu e de outros colegas, já havia decidido que essa questão não traduzia descumprimento da cláusula 11. Naquela época eu não estava tão convencido, mas, examinando essa questão, eu levantei vários planos de saúde das estatais. Eu tenho uma profunda admiração pelas estatais, e essa é a melhor linha de gestão.
uma entidade com 100% de controle. E espero que ela obtenha o sucesso que outras entidades obtiveram. É claro que é preciso de haver profunda seriedade na gestão, conforme todos nós sabemos. Então, dessa maneira, nos limites aqui desse dissídio coletivo, eu não vejo como, com toda franqueza, considerar que houve um descumprimento da cláusula 11 ao se criar essa Postal Saúde com 100% de controle dos Correios, a ponto de ensejar a exceção da ordem jurídica para uma greve durante a vigência do instrumento normativo. Nesse quadro, com essas observações e esses limites, eu, de fato, não vejo como se considerar válida a greve. Não vejo como se considerar válida a greve. Eu creio, presidente, que é a primeira vez que eu voto por uma greve que eu não considero válida na minha vida de juiz. Mas eu me lembro, no início da minha vida profissional, professor da UFMG, naquela época nós éramos professores vinculados ao sistema do INSS, e nós fomos em comissão à reitoria para que ela criasse uma entidade da reitoria para cuidar da situação de saúde dos professores, que naquela época não tinha nenhuma entidade. E, obviamente, não obtivemos sucesso. Ou seja, esse modelo começou nos anos 60 das estatais e, a partir dali, o Brasil tem um sistema bastante interessante, pelo menos, respeitado com relação às estatais. Então, não há como se entender que a criação dessa entidade seja uma afronta à cláusula 11. Se fosse terceirização, eu não tenho a menor dúvida de dizer que haveria uma afronta. Não é o caso vertente. Então, tratando-se, portanto, de uma greve realizada no período de vigência de um instrumento normativo, em que houve uma grande vitória dos trabalhadores nessa corte, que foi a manutenção dessa cláusula 11, por coerência, nós temos que considerar que a greve realmente foi feita de maneira irregular. É preciso de haver um real, manifesto, comprovado descumprimento para que ela seja válida. Nesse contexto, efetivamente, eu vou acompanhar o eminente relator, que está dando a irregularidade da greve por esse fundamento, que não houve descumprimento. Não se fala em OJ1, essa está realmente extinta e não há nenhum pensamento no sentido diverso. Agora, com relação, portanto, às consequências que são aquelas relativas aos dias parados, eu tenho ressalvado o entendimento com respeito à questão dos descontos dos dias parados, mas isso é uma matéria já pacificada na sessão, né? É a matéria já pacificada. Se a greve é considerada irregular, a lei é expressa em dizer que é suspensão do contrato de trabalho. E, no caso vertente, me parece que o relator está adotando um critério bastante equilibrado, em que ele está determinando o desconto de alguns dias, principalmente pela circunstância de que houve, em um determinado momento, quando se tinha uma expectativa de se realizar o acordo, a própria empresa admitiu, ainda que de uma maneira alternativa, a possibilidade de compensação, etc., etc. É claro que depois a greve continuou por várias semanas e aí o quadro mudou. Dessa maneira, eu acompanho o relator, mas sugiro ao eminente relator que, como esse montante diz respeito à verba salarial, que ele seja fracionada nos 3 meses, a partir de abril, maio e junho. Eu acho que o desconto está lavrado, que é o que a jurisprudência da Corte, a jurisprudência até daria o desconto integral, a verdade é essa. Eu creio que o eminente relator agiu com bastante ponderação, justiça, equilíbrio, e eu creio que, como
o salário tem o caráter alimentar, que é o que nós todos ponderamos, é o que a lei pondera, a Constituição pondera, as normas internacionais também, seria um desconto dividido nos 3 meses seguintes, a partir de abril, que é o que o eminente relator está dizendo, colocando o seu voto, abril, maio e junho. É apenas uma ponderação, se o eminente relator naturalmente concordar. E então acompanharia o eminente relator. Pois não.